Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 7º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de resolução de exercícios envolvendo o mínimo múltiplo comum de um número natural, aquele MMC que você já ouviu falar. Então vamos lá, acompanha comigo aí na sua tela. Então vamos começar relembrando aí um pouco sobre o múltiplo de um determinado número natural. Então, um número natural é múltiplo de outro número natural quando na sua formação somamos várias vezes um deles para chegarmos ao outro. Daí, então, fica fácil, né, concluir que se somarmos a 12, por exemplo, 3 ou qualquer outro múltiplo de 3, o resultado obtido continuará sendo um múltiplo de 3. Muito bem, ainda relembrando sobre múltiplos, se a gente pensar aí nos números 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50, o que será que eles têm a ver com o número 5? Bom, se você pensar um pouquinho, você vai perceber que todos aparecem como resultado na tabuada do 5. Então, assim, nós vamos chamar esses números de múltiplos de 5, isto é, eles são resultados do produto de 5 por um outro número natural. Ainda relembrando um pouquinho, então nós diremos que os múltiplos de um número natural são um conjunto de elementos que são obtidos após a multiplicação desse número fixo por todos os números naturais, né? Então isso nos remete à ideia de que o conjunto dos múltiplos de um número natural, né, compreende aí um conjunto infinito, né? Porque são infinitos os múltiplos de um número. E o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, corresponde ao menor número natural, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Muito bem. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício referente a esse conteúdo. Uma loja de aviamentos vende prendedores de cabelo em embalagens com 15 unidades e lacinhos em embalagens com 6 unidades cada uma. Uma pessoa que deseja comprar a mesma quantidade de lacinhos e prendedores de cabelo, de forma que seja a menor quantidade possível, deverá comprar quantas embalagens no total? Então, vamos lá para a nossa resolução. Inicialmente, nós devemos observar que para a pessoa comprar a mesma quantidade de lacinhos e prendedores de cabelo, ela deverá comprar um número que seja ao mesmo tempo múltiplo de 15 e múltiplo de 6, né? Já que 15 corresponde aí à quantidade, né, de prendedores de cabelo na embalagem e 6 corresponde à quantidade de lacinhos na embalagem. Muito bem, então como a pessoa deseja comprar a menor quantidade possível, o MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum entre 15 e 6, dirá exatamente quantas embalagens devem ser compradas no total. Bom, então vamos continuar nossa resolução aí, fazendo agora o cálculo do MMC entre a quantidade de lacinhos e a quantidade de prendedores de cabelo, ou seja, nós vamos realizar MMC entre 15 e 6. Bom, se você não lembra, a realização do MMC vem através da fatoração dos números, né? Fatorar que consiste, né, em dividir sucessivas vezes aí, né, por um número primo, né, por um menor número primo possível. Então, nesse caso, nós vamos começar a nossa divisão aqui pelo número 2, né, que é o menor número primo possível, e já que 6 dá para dividir por 2, né, 6 é um múltiplo de 2. Então, vamos lá colocar o nosso 2 aqui, ó. Observe que 15 não dá para dividir para 2, então nós vamos apenas repetir o número 15. O número 6, quando dividido para 2, é igual a 3, então veja ali o 3 aparecendo ali embaixo. Agora, nós não temos mais nenhum número que dá para dividir por 2, então nós faremos a nossa divisão pelo menor número primo possível, que neste caso é o número 3. Então, dividindo 15 para 3, nós temos o número 5 como resultado. E dividindo 3 para 3, nós temos 1 como resultado. Ainda não acabou o nosso processo de divisão, porque ainda precisamos dividir o número 5, né? Então, ele é um número primo também, só é divisível por ele mesmo, certo? Então, dividindo 5 por 5, temos como resultado o número 1. E repetimos o 1 anterior ali. Bom, quando chegamos aí
ao número 1, né, no final, todos os números aí são 1, né, a gente não precisa mais realizar a divisão. Então, agora, nós vamos multiplicar todos os números que apareceram à direita aí na nossa fatoração. E aí, nós vamos obter o seguinte produto: 2 vezes 3 vezes 5. Observe que 2 vezes 3 é igual a 6, e 6 vezes 5 é igual a 30. Bom, então, com isso, nós encontramos o nosso MMC entre 15 e 6, né? MMC entre 15 e 6 é igual a 30. Portanto, essa pessoa deverá comprar um total de 30 unidades de cada produto. Isso quer dizer que deverá comprar 2 embalagens de prendedores de cabelo, já que em cada embalagem vem 15 unidades, e 5 embalagens de lacinho, certo? Já que em cada embalagem vem 6 unidades, né? Ou seja, ela comprará 7 embalagens no total. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso próximo exercício. Exercício de número 2. No alto da torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente, ou seja, juntas, né? Vamos então para a nossa resolução. Então, observe aí que como o exercício nos questiona após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente, então nós precisamos primeiramente converter as informações dadas para as medidas de segundos, certo? Observe que as informações aí aparecem em minutos, então nós vamos converter essas informações para segundos. Portanto, se a primeira luz pisca 15 vezes por minuto, sabendo que um minuto equivale a 60 segundos, então nós podemos fazer a divisão de 60 para 15 e obter o número 4, né? Já que a primeira luz pisca, então, de 4 em 4 segundos. Muito bem. Equivalentemente, nós faremos o cálculo aí para a segunda luz, né? Então, se a segunda luz pisca 10 vezes por minuto, nós vamos fazer 60 dividido para 10. Isso vai ser igual a 6, o que nos indica que a segunda luz pisca de 6 em 6 segundos. Muito bem. Então, vamos continuar nossa resolução aí, ó. Como desejamos saber após quantos segundos elas piscarão juntas, né, novamente, precisaremos encontrar o MMC, né, o mínimo múltiplo comum entre a quantidade de vezes que a primeira e a segunda piscam por segundo, né, ou seja, o MMC entre 4 e 6. Então, fazendo esse MMC, nós temos a primeira divisão aqui vai ser realizada pelo número 2, né, que é o menor número primo possível. 4 dividido para 2 é igual a 2 e 6 dividido para 2 é igual a 3. Fazendo novamente a divisão por 2, porque o 2 ainda dá para dividir por 2. 2 dividido para 2 é igual a 1 e o 3 apenas repetimos, né? Já que essa divisão aí não é exata, de 3 para 2. Agora, vamos dividir pelo número 3. Observe que o número 1 nós vamos repetir e 3 dividido para 3 é igual a 1. Bom, agora nós vamos multiplicar todos os números que apareceram à direita na fatoração. E aí nós vamos obter o seguinte produto: 2 vezes 2 vezes 3, observe que é igual a 12, já que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Bom, então quer dizer que esse MMC entre 4 e 6 é igual a 12. Portanto, as luzes piscam juntas a cada 12 segundos. E com isso a gente finaliza aí, né, a resolução desse exercício. Então vamos lá para o exercício de número 3. Observe que nesse exercício a situação é a seguinte: José possui um supermercado, né, e pretende organizar aí de 100 a 150 detergentes de 3 marcas distintas na prateleira de produtos de limpeza. Então, ele vai agrupar aí de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, mas sempre restando um. Então, quantos detergentes o José tem em seu supermercado? Olha só, então, a resolução desse exercício. Se José arruma os detergentes em grupos de múltiplos de 12, 15 ou 20 e sobra um, então nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses números e adicionaremos 1
ao resultado. Então, vamos lá. MMC entre 12, 15 e 20. Iniciaremos agora a nossa divisão pelo número 2, né? Já que 12 dividido para 2 é 6, o 15 a gente vai apenas repetir e 20 dividido para 2 é 10. Dividindo ainda pelo número 2, temos 6 dividido para 2 é 3, 15 apenas repetimos e 10 dividido para 2 é 5. Observe que não temos mais nenhum número aí que admita, né, a divisão exata por 2. Então, o nosso próximo primo aí que vai permitir essa divisão é o número 3, certo? 3 dividido para 3 é 1, 15 dividido para 3 é 5 e o 5 nós repetimos. Agora, colocaremos o número 5, olha. 1 nós vamos repetir, 5 dividido para 5 é 1 e 5 dividido para 5 também é 1. Então, observe aí que nós teremos uma multiplicação, né, de todos os números que aparecem à direita na fatoração. Então, faremos 2 vezes 2, que é 4, 4 vezes 3, que é 12, e 12 vezes 5 é igual a 60. Então, MMC entre 12, 15 e 20 é igual a 60. Então, todos os múltiplos de 60 serão também múltiplos comuns a 12, 15 e 20, certo? Então, vamos ver os múltiplos do número 60. Temos aí 0, 60, 120, 180, 240. Então, você pode observar que o único dos múltiplos de 60 que se encaixa na quantidade de detergentes do supermercado de José é o 120. Mas falta ainda acrescentarmos, né, aquele detergente que sempre restava. Portanto, podemos concluir que no supermercado de José haviam aí 121 detergentes. Muito bem. Então, com isso, né, nós finalizamos a nossa aula. Na aula de hoje, nós retomamos o conteúdo de mínimo múltiplo comum, né, que é o MMC, através da resolução de exercícios. Então, se você acompanhou essa aula até aqui, você tem alguma dúvida, que você quer assistir novamente essa aula, que você quer revisar novamente esse conteúdo, você pode acessar a nossa plataforma Eduque e realizar novamente, né, essa aula por lá. Então, não deixe de assistir também as nossas próximas aulas. Fique aqui com a gente. Até mais e bons estudos!